A paz do Senhor a todos, amém? Mais uma vez aqui reunidos na presença do Senhor, agradecendo a Deus por mais esse dia, sabendo que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nessa noite, meus amados, eu queria compartilhar um texto rapidamente com os irmãos, da Bíblia, para a gente não perder o foco e continuar sempre caminhando e andando em direção à luz, em direção ao céu, amém? Vamos fazer uma pequena oração e logo em seguida estaremos lendo o texto aqui que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado pelo lar que eu tenho, obrigado pelo meu ministério, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos obreiros, pelos pastores desta casa, Senhor, pelas suas esposas, filhos, netos, ó Pai, por cada obreiro, Senhor, cooperador, ó Pai, líder de departamento. Senhor Jesus, que nessa noite nós possamos compreender um pouco da Tua palavra. Não, Senhor, que sejamos melhores que ninguém, Senhor, mas apenas que nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Por isso, nessa manhã, fala conosco e nos leva, Senhor, a um aprendizado e ao conhecimento que só Tu tem para nós. Por isso, se conosco nessa noite, Pai. Abençoa, santifica e abre, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos olhos para entendermos e compreendermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de que os irmãos que puderem abram suas Bíblias e leiam comigo o texto de Lucas capítulo 6, o verso 62, né? Que diz assim: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Esse pequeno estudo aqui dessa noite, ele tem um título baseado neste versículo, né, nessa passagem, e ele se chama Quando Devemos Olhar para Trás. Né? Eu estava meditando sobre este assunto e todas as vezes que você ouvir falar de olhar para trás, você vai lembrar de Gênesis capítulo 19, né? Vai lembrar da mulher de Ló, né? Que morava em Sodoma e Gomorra, naquelas cidades pervertidas, pecaminosas, e que um dia o anjo do Senhor os tirou para fora e disse: olha, saia correndo, não olhe para trás, porque essa cidade será destruída, essa cidade será totalmente aniquilada. E a Bíblia vai dizer que Ló, sua mulher e suas duas filhas saem correndo, o anjo puxando eles, mas a mulher de Ló dá aquela olhadinha clássica para trás e se torna uma estátua de sal, acaba perdendo a sua vida. Né? Muitos estudiosos já pregaram, já ministraram sobre a atitude da mulher de Ló, mas eu queria trazer alguma coisa mais voltada para os nossos dias, voltado para o nosso tempo. Não que a mulher de Ló não seja importante, ela é importante, um exemplo para nós não seguirmos, um exemplo para nós não observarmos de maneira a praticá-lo. Mas quando a gente lê a palavra olhar para trás, voltar para trás, no grego, no grego e no aramaico, né, quando ela foi escrita, né, no hebraico, vamos traduzir no hebraico, quando essa palavra ela é traduzida para Nabaque. E a tradução dela, literal, significa contemplar, mostrar consideração e prestar atenção. Quando o autor escreve olhou para trás, voltou para trás,
ele está dizendo simplesmente que a pessoa deu atenção, teve consideração, contemplou e prestou atenção. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e nós encontramos Jesus citando um provérbio, falando conosco, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É engraçado, né? Porque ouvidos todos temos, mas ouvir poucos ouvem. Então, nós vamos tratar deste assunto do que significa nós olharmos para trás. Né? Eu já citei o caso da mulher de Ló, que olhou para trás e acabou perecendo, mas nós temos casos da Bíblia também de pessoas que não olharam para trás. Né? Citamos José do Egito, Abraão, né? E, enfim, tantos outros aí que nós ficaríamos a noite inteira aqui só citando nomes de homens que largaram tudo e não olharam para trás e não voltaram aos velhos rudimentos, né? Então, quando a gente vai começar a ver essa situação, a gente tem que entender que olhar para trás é um ato, significa um despertar de algo que ainda nos atrai, né? As pessoas acabam perguntando para nós, né, aos cristãos evangélicos, aqueles que ministram a palavra, e eles acabam perguntando se a gente não tem saudades da vida que a gente levava, né? Ou das coisas que a gente praticava. E quando a resposta vem e nós ainda temos algum sentimento, algum arrependimento de não ter feito tudo aquilo que era para ter sido feito, nós estamos olhando para trás, né? Nós temos que ter o chamado de Eliseu na nossa vida. Quando Elias pegou a sua capa, passou pelas costas, Eliseu olhou logo e falou: opa, eu tenho algo novo para fazer. Eliseu não estava dormindo, Eliseu não estava roubando, não estava bebendo, Eliseu estava trabalhando. E a Bíblia diz que no mesmo instante Eliseu pegou o carro, quebrou os bois, pegou tudo e desfez e falou: eu vou beijar a minha mãe, vou beijar o meu pai e vou te seguir. O chamado de um homem de Deus, o chamado de uma mulher de Deus não pode ser interrompido por questões do passado, situações que ainda estão travadas, que ainda estão nos travando em caminhar perante a face do Senhor, né? Quando a gente vai tratar este assunto, a gente esbarra no sentimento, né? Nas coisas que nós um dia já fizemos e que nós gostávamos. A pessoa que falar que o pecado na carne é ruim, ele está enganando a si mesmo. O pecado é algo que a carne gosta de fazer e ele traz prazer à nossa carne, né? E a gente, quando se converte, quando muda de vida, muda de estação, a gente vai sentir as necessidades e as faltas, né, que esse tipo de situação nos trazia. O prazer, o contemplar, né, o gosto. Mas só que nós temos que lembrar que quem nos chamou é maior e nós temos algo muito maior para fazer e para glorificar o nome do Senhor, né? Nós temos algo ainda que não subiu ao coração do homem, nem os seus ouvidos, né, ouviram. Então é algo que nós ainda temos que alcançar e que buscar. Quando a gente fala de olhar para trás, eu estava imaginando, porque existe dois tipos de pessoas que olham para trás. Dentro das igrejas, vamos falar para a igreja, né? Porque se a gente fala para as pessoas que estão fora, fica uma coisa meio que, né? As pessoas acham que é algum tipo de rejeição, algum tipo de situação que somos superiores, que somos melhores. Não.
Hoje eu vou falar para você de dois tipos de pessoas que olham para trás, né, dentro das igrejas. Não é fora. Fora a gente só tem que orar e pedir a Deus que essas pessoas um dia encontrem a salvação e a graça do Senhor nas suas vidas, né? Quando a gente trata deste assunto, se você abrir sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 7, no versículo 39, você vai encontrar o discurso de Estevão, né? E ele vai trazer um tipo de pessoa que voltaram para trás. Mas se você abrir a sua Bíblia em Timóteo, né, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, você vai encontrar outra pessoa que também voltou para trás. Em Timóteo 4:10, Paulo vai tratar da vida de Demas, e ele vai falar: Demas, ele me abandonou, amou o presente século e o mundo, né, e se foi. Este é um tipo de olhar para trás. Qual é esse tipo? Esse tipo é aquela pessoa que conhece a graça de Deus, tem entendimento da graça de Deus, sabe que Deus é bom, sabe que Deus é justo, sabe que Deus é amor. Mas mesmo assim, essa pessoa, ela sai da presença de Deus. Ela joga fora a graça, ela lança fora tudo aquilo que Deus fez pela sua vida, ela lança fora tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida, e ela começa a fazer coisas que nós não temos o menor entendimento de como é que ela conseguiu fazer aquilo. Então, quando a gente pega essa pessoa como Demas, que amou o mundo, essa pessoa ela vai fazer coisas que aparentemente ela nem fazia quando não era cristã. E ela começa a mudar completamente tudo o que ela viveu, ela vai tentar apagar de uma certa maneira para não ter vínculo nem ligação com quem a chamou. Então você vai ver que as pessoas, quando se afastam dos caminhos do Senhor, eles procuram se sujar de tal maneira que ninguém possa falar que ele é um cristão, que ninguém possa falar que ele teme a Deus, que ele busca em Deus a salvação, né? Ele quer que as pessoas esqueçam que ele um dia já foi na casa do Senhor. Ele quer que as pessoas esqueçam que um dia ele já foi um pregador da palavra de Deus, né? Ele está fazendo coisas, né, que ele quer que as pessoas deletem da mente dele, das suas mentes, que um dia este mesmo homem que você talvez encontre ele hoje, bêbado, caído numa calçada, ou então drogado, se prostituindo, ou então roubando, ou um homem que voltou a agredir a sua esposa, ou que voltou para o homossexualismo, você encontra essa pessoa um dia você já viu ela pregar, um dia você já viu ela profetizar, um dia você já viu ela ganhar almas para Jesus. E essa pessoa olhou para trás e largou tudo, esqueceu a graça, esqueceu o amor, esqueceu a misericórdia de Deus, esqueceu tudo. Essa pessoa está amando o presente século. Então, para ela quer, quanto mais distância ela tiver do Evangelho, quanto menos ela parecer com Cristo, melhor é para a sua vida. Então, esse é um tipo de gente que olha para trás e nega a eficácia da salvação, e nega a graça de Deus. São pessoas que muitas vezes cresceram dentro do Evangelho, conhecem a palavra de Deus, vieram de lares cristãos, mas chega lá na sua adolescência, na sua mocidade, falam: agora eu não quero saber de mais nada, agora eu vou fazer tudo aquilo que eu sempre quis fazer. E o que eu sempre quis fazer? Pecar. Eu sempre quis pecar, eu gosto de pescar, eu gosto de pecar. O meu negócio é pecar. Eu peco de manhã, peco à tarde, peco de noite, peco de madrugada. Para mim não tem hora, o que eu gosto é de pecar.
eu quero fazer isso, porque quanto mais eu pecar, menos característica de Deus eu vou ter e menos as pessoas vão achar que eu sou de Deus. Então, quando Paulo escreve e fala para Timóteo, olha, Demas amou o presente século e me abandonou. Ele está dizendo, em outras palavras, Demas voltou para trás e abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. E não se iluda, meus irmãos, Demas, na Bíblia, não era um homem comum. Ele era um homem que pregava a palavra de Deus, um homem que tinha conhecimento, um homem que ajudava Paulo, ajudava Silas, ajudava Marcos e ajudava tantos outros. Mas acabou sendo corrompido e olhou para trás e voltou para trás. Ele não se tornou uma estátua de sal, mas aparentemente ele morreu na graça, morreu na salvação, morreu na esperança. E esse tipo de olhar para trás, essa olhada que você dá para trás e acha que o mundo era bom, você está bastante enganado, eu estou bastante enganado quando pensamos assim. E uma outra característica de pessoas que olham para trás, está descrito lá em Atos capítulo 7, o verso 39. A Bíblia vai dizer que no coração daquele povo, eles desejaram voltar, né, para o Egito. Estevão estava trazendo um discurso sobre a lei, ele estava trazendo uma palavra para aqueles sacerdotes, para aqueles homens, para aquelas pessoas daquela época, e ele estava começando lá na história, desde o começo, lá no princípio com Moisés, que era um homem que estava recebendo a mensagem de Deus, que era um homem que recebia a palavra de Deus, recebia os anjos do Senhor, e aquele povo, quando estava no deserto, eles resolveram no seu coração voltar para a terra do Egito. E, né, se você ler lá em Números, lá você vai ver que eles abrem a boca e começam a chorar e a dizer, no Egito a gente comia alho, no Egito a gente comia carne, no Egito a gente fazia isso, no Egito a gente fazia aquilo, e aqui nessa terra que o Senhor nos trouxe para nos matar de sede, para nos matar de fome, melhor nos era estar no Egito, porque no Egito pelo menos tinha cemitério para enterrar tanta gente que vai morrer. Este é a pessoa, mas literalmente, quando você lê a história, você não vai encontrar nenhum judeu voltando para o Egito. Eles não voltaram para o Egito, o seu coração estava no Egito. É como muitos cristãos que nós encontramos hoje dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Eles não estão fisicamente longe, não fugiram, não estão com Demas que amou o mundo, chutou o pau da barraca e resolveram caminhar e andar como Pedro descreve, né, como o cão que voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada que voltou à sua própria lama. Não. Este povo aqui que Estevão está ministrando, ele está falando, olha, o coração deles estava no Egito. O coração deles não estava ali na presença do Senhor. O coração daqueles homens estavam nas coisas que ficaram no Egito. E quantos de nós, quantos cristãos, estamos na igreja hoje, às vezes até cantando, pregando, ensinando, fazendo a obra de Deus, mas o nosso coração não está no altar de Deus. Nós estamos olhando para trás, porque tem muito cristão, muito homem de Deus, muita mulher de Deus que ainda sente saudade daquela bebida alcoólica junto com os amigos lá no boteco, no barzinho, no happy hour. Tem muitos irmãos que ainda têm saudade de ter uma amante, né? Achava que aquele tempo da amante era legal, era bom, era agradável, né? Tem muitos irmãos que ainda têm saudade do tempo que eles ainda conseguiam enrolar as pessoas, mentir, fazer negócios fraudulentos. Tem muitos cristãos que ainda sentem
saudade de viver numa alucinógena, viver uma vida alucinada à base de coquetéis e de drogas, né, dentro da casa do Senhor. Eles não saíram, não foram embora, não estão longe, não estão afastados, eles estão dentro da casa do Senhor, mas estão olhando para trás, porque o coração deste povo, o coração deste homem, desta mulher, está lá fora, está no que o mundo oferece. E o mundo oferece muita coisa, as pessoas acham, o mundo não tem nada para te oferecer. Irmãos, larga de ser ingênuo, larga de ser criança. Se não tivesse nada, o Satanás não tinha oferecido para Jesus. Se o mundo não tivesse nada, fosse uma terra deserta, um lugar que não serve para nada, Satanás não tinha oferecido o mundo para Jesus, não tinha oferecido as riquezas deste mundo para Jesus. Será que Satanás é tão burro assim que vai oferecer algo que não tem valor para o Senhor? Lógico que não, irmãos. O mundo tem muito para te oferecer, mas o que o mundo tem para nos oferecer não nos leva para perto de Deus. É outra história. Então o nosso coração tem que estar no altar de Deus. O nosso coração não pode estar olhando para trás. Os seus olhos olham para a Bíblia, mas o seu coração está pensando no filme indecente, indecoroso que você deixou anotado lá no seu celular para assistir quando não tiver ninguém vendo. Cuidado, irmão, cuidado, sabe? Às vezes Deus tem que tratar a gente de tal maneira que dá um choque de realidade em nós. Satanás não brinca, Satanás não está brincando com você. Pelo contrário, Satanás está louco para te pegar. Então, quando o meu coração está longe de Deus, essas pessoas continuaram no deserto, essas pessoas continuaram andando com Moisés, essas pessoas continuaram comendo maná, essas pessoas continuaram debaixo da glória de Deus, essas pessoas continuaram debaixo da nuvem de Deus, essas pessoas receberam a palavra de Deus, mas o coração delas estava no Egito. Então, meu amado, minha amada, se o seu coração se encontra no Egito, ainda tem aquela, como era bom aquele tempo, como eu me divertia, eu era tão alegre, como eu era feliz, sabe, aquele tempo. Será que você era feliz mesmo? Será que você era alegre? Né? Porque Jesus diz que Ele é a nossa alegria, que Ele é a nossa força. E a Bíblia diz que diante de Deus a tristeza salta de alegria. Então não tem lugar melhor para ser alegre e feliz do que na presença de Deus. Mas, quando a gente trata disso, aí você fala, mas espera aí, quer dizer que eu não posso olhar para o meu passado? Eu falei, pode. Você deve olhar para o seu passado. Existe um historiador, que eu não me lembro agora o nome, que ele diz que a nação que não olha para o seu passado e para a sua história está pendente a cometer os mesmos erros no futuro. O seu passado, o meu passado, olhar para trás, para nós que somos cristãos, para aqueles que conheceram a Cristo, conheceram a sua verdade, ele está como aquele ladrão na cruz. Em Lucas, no capítulo 23, o verso 40. Né? Jesus é crucificado ao lado de dois ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Jesus ao meio, para que se cumprisse o que está escrito no Salmo, que ele ia ser morto no meio de malfeitores. E aí a Bíblia vai relatando, contando a história daqueles dois homens, que um está extremamente preso lá na cruz, numa condição miserável, né, sem chance alguma de sobreviver, sem chance de voltar para o convívio da sua família, mas mesmo assim ele continuava blasfemando a Deus, continuava blasfemando a Cristo, dizendo, se você não é Deus, salvou tanta gente aí fora, por que não salva nós? Não salva a ti mesmo, e já leva de caixinha, já leva a gente também. Mas aquele ladrão olhou para o seu e repreendeu o seu companheiro de roubo e disse, e nós sabemos por que estamos aqui. A nossa vida miserável, a nossa vida desregrada nos colocou nessa condição. Mas este que você está agredindo não fez nada.
não tem acusação contra ele. E olha para Jesus e diz: Senhor, quando entrares, lembra-te de mim. E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que nós temos de lição nessa passagem aqui, irmãos? O seu passado, o meu passado, ele só serve para uma coisa: lembrar de onde Deus nos tirou. Sabe, todas as vezes que você lembrar do seu passado, lembre do seu passado para glorificar o nome do Senhor. Porque você era um perdido, eu era um perdido. Nós estávamos condenados à morte e Cristo nos resgatou, como está descrito lá em Efésios capítulo 2. Então, na nossa vida, o nosso passado, o meu olhar para trás, não é para ter saudade do que eu fazia, é para ter vergonha do que eu fiz. É para ter um auto reconhecimento, né? É para ter uma autoanálise de onde eu saí. De onde eu saí, não. De onde ele me tirou. É para isso que você tem que olhar para trás. Eu e você, cristãos, pregadores, cantores, músicos, etc. Todos aqueles que adoram a Deus, que buscam o nome do Senhor, o seu passado só serve para uma coisa: para testemunho de que Cristo é maior do que o pecado. O seu passado, eu só olho para trás para ver de onde ele me tirou, como o salmista diz: de trás do monturo e da malhada me tiraste e me colocastes junto com príncipes e sacerdotes. Então ele te tirou de um lugar de morte, de desonra, e te colocou num lugar de honra e de vida eterna e vida em abundância. Então seja como o ladrão da cruz, reconheça, olhe para trás e fala: Jesus, muito obrigado por ter me tirado da vida de prostituição. Muito obrigado por ter me tirado do homossexualismo. Muito obrigado por ter me libertado do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, da pornografia, da prostituição. Muito obrigado, Senhor, porque eu olho para trás e vejo que hoje eu sou um homem melhor e eu tenho que te agradecer. Eu tenho que estar em comunhão contigo e muito obrigado, Deus, porque o meu passado gera testemunho para adoração e louvor do teu santo nome. Se não for para isso, irmãos, não olhe para o seu passado. Não olhe, não faça que nem aquele jovem. Deixa eu ir. Não. Aquele que põe a mão no arado, o seu passado só serve para glorificar o nome do Senhor e mostrar de onde você veio e para onde você vai. É para isso que serve o nosso passado. O meu passado serve para me dizer: olha, eu estava condenado. Eu estava condenado ao inferno. Mas a graça do Senhor me alcançou e hoje eu estou caminhando para o céu. Estou caminhando para a presença do Senhor. Então, meu amado, minha amada, nessa noite, que tipo de olhar para trás você tem tido? Você tem sido como Demétrios, que já abandonou tudo e já voltou à lama, já voltou ao vômito? Ou você é aquele que está dentro da casa do Senhor, mas o seu coração está fora, não vendo a hora de achar uma oportunidade para culpar alguém para sair da casa do Senhor? Ou você é alguém como aquele ladrão na cruz que reconhece que o seu passado era ruim e que Cristo te alcançou e hoje você está melhor e tudo é para a glória e louvor dele? É uma reflexão que nós temos nessa noite para fazer sobre a nossa vida. Como temos olhado para o nosso passado? Se o nosso passado é para glorificar a Deus ou se o nosso passado é com saudade daquilo que nós fazíamos. E nós não queremos mais fazer isso. Então, nessa noite, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude, que te dê força. Leia a palavra de Deus. Peça ajuda aos seus pastores, aos seus líderes. Peça ajuda. Se você está com o seu pensamento, peça a Deus: Deus, me revista com a armadura de Deus para que eu possa enfrentar esse dia mau. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa
guardar a sua casa, guardar os seus sentimentos e que você possa ter o sentimento de sempre adorar e glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite abençoada, um resto de semana maravilhoso e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre aqueles a quem você ama, em nome de Jesus. Amém.